o que significa a revolução da aprendizagem para o Elias? Qual que é a interpretação que você faz o que é a revolução da aprendizagem? É entender que não estamos prontos, estamos sempre aprendendo. Quem acha que já sabe, que não precisa aprender, já não está mais preparado para os desafios do mundo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RevoCast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Eu sou Nilson Figueiredo, sócio, cofundador e CRO da Revo, e estamos aqui em mais um episódio em Brasília, segundo episódio, e eu estou muito bem acompanhado. Vou deixar ela se apresentar aqui, né? Quem está como co-apresentadora no RevoCast? Episódio especial com Vanessa Malta da Revo. Olha aí. Olha só, muito bem acompanhada. A gente vai mudando até as entradas, né, pessoal? Vamos testando. Isso aí. E Nilson, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Você vai contar um pouquinho pra gente quem que é o próximo convidado, quem a gente trouxe aqui de Brasília. E aí tem um contexto especial agora no próximo convidado. Não tem. Pessoal, eu tô aqui, né, com um especialista que vou falar um pouquinho aqui da bio dele, mas melhor do que eu falar, ele vai explicar essa história toda para vocês. Mas mais de 15 anos aqui de experiência em educação à distância, já foi tutor em pós-graduação, mais de 20 anos na área de tecnologia educacional, já passou pelo MEC, Eletronorte, Universidade de Gama Filho, SESI Nacional, já passou por consultorias, já foi designer instrucional e hoje ele está no Sebrae. E ele vai contar para a gente aqui, pessoal, como é que foi esse desafio, né, de ressignificar toda a educação corporativa no sistema Sebrae. Tem uns números aqui bem expressivos, mas passar por tudo isso por tantos anos, tem uma experiência linda aqui para a gente explorar, para a gente se aprofundar. E eu estou aqui, pessoal, com o convidado Elias Santos. Ele é especialista em tecnologias educacionais no Sebrae. Seja muito bem-vindo, Elias, ao RevoCast. Olá, boa tarde, bom dia. Boa noite. Bom dia, boa noite. Vai depender do horário de quem estiver aí Exatamente. Como vir para Brasília e não passar por um entrevistado do Sebrae? Conta isso, Elias. Tá certo. Bom, minha história no Sebrae começa em 2011, quando fui selecionado para atuar na Universidade Corporativa. Legal. E ao chegar, eu recebi o desafio de um projeto que estava ali já com seus 2, 3 anos em andamento, junto com uma instituição, de ressignificar, de fato, o que era chamado a época de educação online. Educação online, tá? Isso aqui então, que ano, Elias? Isso foi em 2011. 2011. A Universidade Corporativa no Sebrae, ela surge em 2008, num projeto dentro da Unidade de Gestão de Pessoas, e tinha como objetivo, de fato, disseminar a aprendizagem contínua no sistema Sebrae, né, diminuindo aí os custos e a dificuldade de treinamento e capacitação. Perfeito. O Sebrae é uma instituição federada, então ele existe nos 27 estados, então existe o Sebrae Nacional. Isso que é legal, dá um contexto. E o Sebrae nos 27 estados. Certo. E o Sebrae Nacional, ele tem a função de ser, digamos assim, o centralizador e o grande orquestrador desse sistema. E a Universidade Corporativa surge no Sebrae Nacional para poder ajudar o sistema Sebrae e os colaboradores do sistema Sebrae no seu desenvolvimento e na sua preparação e no seu desafio para atuar no negócio do Sebrae, que é o apoio e o desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil. Perfeito. Então deixa eu conectar, que é legal, o panorama para quem está ouvindo a gente, entendendo a tua missão ali. Porque é curioso nisso. Então, Elias, pessoal, atuando no Sebrae Nacional, né, que atende todos os Sebrais em suas unidades, né, em cada estado ter uma unidade do Sebrae. Mas lembrando, o Elias, enquanto universidade corporativa, e aí me corrija aí, Elias, qualquer coisa, mas ele está suportando o colaborador do Sebrae, para esse colaborador, sim, né, você entrega para o colaborador poder exercer a missão principal do Sebrae, que é difundir, né, o pequeno empreendedor, ajudar o empreendedorismo. Exato, que é favorecer, atuar no apoio aos pequenos negócios em todo o Brasil. Perfeito, perfeito. E no caso da Universidade Corporativa, desde o seu início, em 2008, ela atua não apenas com os empregados, chamados colaboradores, mas também com os parceiros que atuam junto ao Sebrae, que, né, assim, para dar conta da sua missão, o Sebrae ele tem tanto os empregados diretos, hoje são mais de quase 7 mil, quanto os parceiros, que são os credenciados, são empresas e consultores que fazem e atuam
junto às empresas, sejam em cursos, palestras, consultorias, e aí a gente está falando de uma rede de mais de 15 mil credenciados, além dos outros parceiros de outros projetos. Tem os agentes locais de inovação, que atuam em projetos diferenciados direto nas empresas. Aí tem os agentes de inovação, agentes de orientação empresarial, agentes de locais de inovação empreendedora. É assim, e só essa turma também de agentes são mais de 10 mil. Tá. Além disso, existem as parcerias que são feitas com as prefeituras ou as as juntas comerciais e outras bom. salas e prefeituras que são chamados agentes de orientação, que atuam ajudando na implementação da Lei Geral da Microempresa, na orientação empresarial Ah, que legal. aos pequenos negócios dentro das prefeituras ou secretarias de desenvolvimento econômico, o que seja, e que contam com o apoio do SEBRAE. Então, quando a gente fala nesse conjunto de pessoas envolvidas nesta causa dos pequenos negócios no Brasil, nós temos aí mais de 50 mil pessoas. E esse é o público que a Universidade Corporativa do SEBRAE atende. 50 mil pessoas. Atende aí desde o seu nascedouro, ali em 2008, e esses números vieram crescendo ao longo dos anos. Uau. Mas aí voltando, né, a questão de quando eu entrei no SEBRAE em 2011, havia um projeto de educação digital, a educação à distância, e esse projeto ele tinha um foco muito forte nos empregados. Ah. E aí o objetivo era oferecer disciplinas, à época eram chamadas de disciplinas, online, para que essas pessoas pudessem se capacitar em temas necessários para a sua formação, gestão financeira, gestão de pessoas, intraempreendedorismo, história dos pequenos negócios, dentre outros temas relevantes, para que essas pessoas estivessem melhor preparadas para atuar e atender aos clientes. Tá. Mas neste modelo que foi criado ali em 2008, as turmas elas eram com datas marcadas, então as pessoas tinham que disputar vagas, se inscrever em datas pré-definidas, digamos, abria 2, 3 turmas por ano, e a disciplina a pessoa tinha que acompanhar. Tinha o estudo à distância, mas tinha encontros síncronos. Síncrono, ao vivo, online. Online, via chat, Uhum. né? Ainda não era Zoom, né? Nessa época. Não era Zoom, então a gente está falando ali de 2010. Era chat, né? Era chat. Uhum. Então, e também as turmas iniciavam e terminavam juntas, então o tempo era marcado pela turma e não pelo usuário. Então, se o usuário perdesse o tempo, ele perdia a turma, perdia a disciplina. E por que era disciplina? Porque o projeto também foi estruturado de maneira que essas disciplinas pudessem compor aí ao longo de um período uma pós-graduação. Tá. Tinha um modelo interessante para a pessoa, mas era engessado em termos de capacidade de atendimento. Então, acho que até o jeito que você coloca, né, até por chamar de disciplina, características de uma pós-graduação, você já percebe assim o quanto evoluiu, né? Porque ainda você vê muito uma cabeça ainda como se fosse presencial, mas tentando levar o presencial para o digital, né? E era muito comum isso, né? O modelo era muito esse, era trazer o curso como se fosse presencial para um modelo à distância. Perfeito. Né? E assim, e por ser com essa característica de pós-graduação, a época, o encerramento das disciplinas era feito com prova presencial. Então as pessoas tinham que se deslocar para a sede, para os polos, para a sede dos SEBRAEs nos estados para fazer uma prova. Então assim, por um lado, era interessante porque poderia dar para os empregados, né, para as pessoas que participavam, a ideia de ir acumulando créditos para uma pós-graduação, mas, por outro, não atendia o objetivo principal de uma educação corporativa, que é estar presente nos desafios do dia a dia das pessoas, na sua necessidade de formação e desenvolvimento, e o desenvolvimento contínuo. Claro. Né? E aí, quando olhamos esse modelo, a gente pensou, esse modelo ele não atende ao desafio, primeiro, ao volume de pessoas que precisariam ser formadas, aos tempos dessas pessoas, ao custo de realização desse modelo, e aí nós propusemos o que a gente chama hoje de modelo de oferta contínua. Então, tiramos essa prova presencial, assim. A pessoa ela precisa demonstrar a sua aprendizagem ao longo da experiência que ela está vivenciando dentro do curso, e não com uma prova ao final. E também tiramos essa ideia de fazer turmas fechadas. O tempo é do usuário, não da turma. E aí mudamos o conceito. E aí
passamos a fazer o que chamamos de oferta contínua, em que, que o curso, aí ele passa a se chamar curso, né? Ele está ali aberto continuamente, Tá. estruturado de maneira que ele possa, conforme a complexidade do curso, ele possa ser ou autoinstrucional, ou seja, todo o desenho pedagógico do curso dá conta com uma aprendizagem autoinstrucional, ou dependendo da complexidade do que vai ser trabalhado, com tutoria, com trabalhos de aplicação, de conhecimento, com validação, mas todos sempre com um modelo chamado oferta contínua. Tá. Ou seja, o usuário, a gente cria uma oferta anual, o usuário se inscreve e um dia ele tem até, digamos, 30 dias para concluir o curso dentro do prazo dele. Tá bom. E tudo isso mediado ali pela plataforma, acessando os conteúdos, acessando as atividades, vendo as videoaulas, se for o caso, né, lendo os materiais. Então, isso ali de 2011 para 2012 teve uma mudança significativa porque as pessoas tinham receio de participar, até porque era um modelo caro. E se ela, por um acaso, desistisse ou não fizesse a prova ou abandonasse, ela teria que pagar o valor que foi investido. E aí você imagina, ali em 2010, 2011, 2012, um curso desse custava quase R$100. Então, para a época, era um valor significativo. Então, acabava tendo pouco acesso. Né? Assim, as pessoas tinham... pessoa mais com medo de não dar conta, não continuar. Porque é aquilo, acabava se tornando quase que uma punição, porque se ele não tivesse tempo de realizar ou não tivesse êxito, né, de concluir, ele acabava tendo que pagar. E aí a gente mudou esse modelo. Então, isso era, parecia um incentivo ao engajamento, mas vocês aprenderam que era um desestímulo. Exato. Aí mudamos. E também, assim, à medida que a gente foi percebendo que o modelo de educação à distância para a educação corporativa estava tendo esses ajustes, também nós fomos ajustando. Então, o objetivo não era formar uma pós-graduação, o objetivo era ter uma capacitação de fácil acesso à distância, adequada ao tempo do usuário, e que ele pudesse ter ali as opções de aprendizagem dentro do seu tempo e validando a sua aprendizagem, né, não só apenas com ações autoinstrucionais ou de conteúdo, mas também com experiências de fórum, de discussão, de debate, leituras, e ao final ele conseguia concluir o curso e ter o registro aí no seu histórico dentro do seu tempo. O Elias, e só relembrando, quando a gente está falando de 2011 para 2012, isso é extremamente disruptivo a gente começar a falar na experiência do usuário, ou seja, o que ele precisa e a gente vai adaptar esse ensino para que ele possa tirar o maior proveito. Exato. Naquela época era muito diferente. E também assim, a gente tinha uma grade fechada ali de uns 10 cursos, a gente conseguiu expandir, chegamos em 2012 com 40. Então, a gente foi ampliando a quantidade de cursos, adaptando com o fornecedor as disciplinas que eram de pós-graduação para um modelo de educação corporativa, né, adaptando as atividades avaliativas, os conteúdos, o próprio modelo de execução, para que ele fosse adaptado ao usuário. Então, não é o usuário que tinha que se adequar ao prazo da turma, era a turma que se adequava ao modelo do usuário, ao seu tempo de estudo, né? E aí também a gente foi ajustando os tempos de duração. Então, assim, não fazia sentido uma disciplina de 60 horas. Ainda mais educação corporativa. E aí a gente conseguiu ir reduzindo, fomos reduzindo para 30, reduzimos para 10. Então, fomos ajustando esse modelo para que a pessoa tivesse condições de olhar o tema, eu preciso aprender matemática financeira. Certo. Mas eu não preciso fazer um curso de pós-graduação neste momento. Eu preciso de um conhecimento que seja aplicado aos meus desafios, que eu consiga acessar rapidamente e transformar isso em aplicação para o meu trabalho, né, e no caso dos colaboradores, né, orientar os pequenos negócios nos seus projetos. Treinar o colaborador Sebrae para que ele, em sua respectivo estado, tenha a capacidade de treinar o pequeno. E aí, em 2012, a gente foi entendendo que pegar disciplinas prontas também e transformá-las em cursos não era o mais adequado. A gente precisaria, em vários outros temas, desenvolver cursos com uma linguagem especializada, contextualizada aos desafios do Sebrae, aos desafios do cliente do Sebrae, dos pequenos negócios. E aí a gente começou a desenvolver uma série de cursos também especializados e customizados. E nessa mesma época também desenvolvemos a metodologia de trilhas de aprendizagem, que significava
a pessoa não iria aprender apenas com cursos fechados de Tá. 10 horas, de 20 horas, mas ela aprende com um vídeo, aprende com um texto, aprende com um projeto, aprende com uma experiência de aplicação. E aí a gente formatou uma metodologia de trilhas junto com esses cursos, de maneira que, dependendo do assunto ou da complexidade, a pessoa ela teria ali uma trajetória diversificada de objetos, Multiformatos. muitos formatos de aprendizagem, que ela iria lançar mão de acordo com o que ela gostaria de aprender, né? E também ela poderia trazer as suas outras experiências de aprendizagem e seriam reconhecidas. E aí nós aplicamos esta modelagem de trilhas de aprendizagem de 2012 até 2015, 16. Uhum, perfeito. E aí fomos desenvolvendo temas, trilha de comunicação, trilha de atendimento, trilhas de inovação, trilha de gestão financeira, gestão de projetos, gestão de pessoas. Então, nós tínhamos ali cerca de 15 temas, macro temas agrupadores, dos quais os cursos estavam ali dentro, curadorias de objetos de aprendizagem feitas por especialistas do próprio Sebrae, e ali a pessoa ela tinha um período, digamos, de 6 meses a 1 ano, para ir acumulando a sua aprendizagem, e desenvolvemos um sistema que ia capturando essas ideias e ajudando essa pessoa nessa sua jornada de aprendizagem. Então, ela tanto aprendia a partir de cursos, que ela já tinha um certificado, quanto ela poderia fazer uma trilha juntando vários cursos, leituras e outras aprendizagens, e ao final ela tinha o reconhecimento também da trilha. E aí fomos desenvolvendo esse processo, ajustando a tecnologia e os tempos e as metodologias para que as pessoas pudessem se enxergar nesse processo de aprendizagem contínua. Elias, eu tô curioso aqui, conforme você foi contando, assim, tá assim, maravilhoso, você só foi mudando, foi trocando, tudo funcionou, uma beleza. Eu tô curioso para saber o seguinte, como começou isso, né? Como você chegou, na verdade você entrou já com essa missão, foi algum gestor, algum diretor lá que disse falou assim, ó, precisa mudar, ou até mesmo assim, foram provocações suas, como é que foi o processo de convencimento, se é que ele precisou, né? Como é que vocês foram observando, tava percebendo que estava muito duro, estava inflexível, foi feedback dos próprios colaboradores do Sebrae, foi uma coisa que vocês pensaram, vocês modelaram de algum outro lugar, então assim, ainda lá no... O que foi a agulha que gerou tudo isso, né? Quando eu entrei em 2011, né, recebi essa missão. Olha, você já chegou recebendo essa missão essa fácil missão. aí, tranquila. Nós temos aqui um projeto de educação à distância, na educação corporativa, tem baixa adesão, as pessoas têm medo de se inscrever, porque acham que é difícil, que é complicado, e a gente está tendo aí uma baixa conclusão. Então, assim, o que podemos fazer para mudar? Perfeito. E aí, ao analisar esse modelo e vendo experiências que já estavam acontecendo de outros processos de educação à distância, Sim. E talvez venha da tua experiência, né? e da minha experiência, e o que eu propus é isso. Olha, a gente tem que olhar para uma educação centrada no usuário e não na oferta. Então, não é o usuário que se adequa à oferta. Então, a pessoa ela precisa aprender porque ela está no trabalho. E para aprender no trabalho, ela tem que ter essa flexibilidade de aprender nos seus horários, tanto no horário de trabalho, quanto ou fora dele, se ela tiver interesse, Sim. quanto ter aí uma flexibilidade maior de ir organizando os seus tempos de aprendizagem. E ter ferramentas e plataformas que ajudem ele nessa missão. Então, a gente começou ali de 2011 a 2012 a ir reestruturando todo este modelo, de maneira que a gente saiu de 2011 em cerca de 2.000 matrículas ano para cerca de 6.000 colaboradores. Em 2012 a gente fechou com 20.000 matrículas. Olha isso. Olha, 2.000, você saiu de 2.000 para... Para 20.000. Né? E 10 também, vezes, 10 vezes Aceleração, aqui. e também ampliando essa oferta para estagiários, para como eu citei, né, os credenciados e os agentes, Sim. que são esses parceiros que não conseguiriam entrar neste modelo duro, né, de educação à distância. A gente foi remodelando esse processo de maneira que eles também pudessem ter acesso a essas formações e estarem melhor preparados para os desafios do Sebrae. Cumprindo com o objetivo Exato. inicial do projeto. E aí fomos acompanhando ao longo desses anos, de 12, 13, 14, 15, 16, as mudanças tecnológicas também, né? Evoluindo com a LMS, evoluindo com o portal, evoluindo com o sistema de gestão,
né, e trazendo essas diferentes abordagens de aprendizagem para que as pessoas pudessem criar a cultura da aprendizagem continuada. Tá Legal, bom. legal. Eu queria até explorar esse momento, né? Porque você falou da evolução do LMS. Como é que chegou para vocês, ou o que, que vocês estavam imaginando para chegar no ponto, né? E aí falando quando a gente cruzou, né? Quando a Revo cruzou o caminho aí de vocês aí no Sebrae, né? Como é que foi essa... Vocês estavam explorando, estavam olhando as soluções, o que, que foi o caminho? Aí já estou trazendo até para quase a data presente, né? Falando de 2 anos atrás, basicamente, e aí você começa a interagir com a gente fala da nossa solução. Como é que foi esse caminho, né? Essa exploração para chegar até a solução que a gente tem em conjunto, né? Certo. Desde quando nós começamos lá em 2011, nós já usávamos o Moodle, que é um LMS open source, Uhum. né? E junto com a empresa que trabalhava conosco à época, nós fizemos o ajuste e a adaptação deste LMS, Personalização, a né? personalização, para atender ao modelo pedagógico. Então, Certo. qual foi o grande diferencial aí da Universidade Corporativa que tem até hoje? Embora eu não esteja mais atuando Você já está diretamente, até no outro desafio, estou né? num outro desafio, numa outra Aham. unidade, mas o que que nós tivemos? Nós construímos um modelo educacional. Tá. Então, a tecnologia ela foi meio para este modelo educacional. Isso Esse é legal. um diferencial. Uhum. Ao invés de tentarmos adaptar o que poderíamos fazer à tecnologia, foi ao contrário. Nós tínhamos os desafios, o modelo educacional, as diferentes abordagens que precisávamos e fomos adaptando as tecnologias para atender a estes desafios. Seja o desafio da oferta contínua, dos cursos autoinstrucionais, de cursos híbridos, em que eu tenho parte presencial, parte à distância, parte agora, né, com a emergência principal das ferramentas de aula ao vivo, Uhum. a gente consegue montar essa situação de ter, assim, atendendo a milhares ao mesmo tempo. Então, nós fomos lançando mão de diferentes tecnologias que pudessem adequar-se ao modelo educacional. Certo. E aí fomos evoluindo, tanto junto com o Moodle, com sistemas de gestão, né, de maneira que a gente não fica limitado ao que a tecnologia pode oferecer. Mas nós sempre desafiamos a tecnologia a oferecer as melhores experiências educacionais. Certo. Então, quando ali, antes de eu sair da Universidade Corporativa, em 2023, né, a gente lançou a licitação para retomarmos aí uma empresa que pudesse nos trazer né, uma capacidade de evoluir com o Moodle e com o sistema de gestão para ter essas diferentes abordagens. Foi nessa perspectiva. Então, a gente já tinha aí uma história de modelos educacionais híbridos, à distância e presenciais, e precisávamos de alguém que pudesse ajudar a fortalecer este modelo dentro dessas tecnologias educacionais, principalmente, no caso, o Moodle, né, que foi a escolha tecnológica feita à época. E aí a Revo, né, foi selecionada na licitação e está aí junto agora com o time da Universidade Corporativa ali. Você passou bastão, né? Passou bastão. Deixou o legado desse. Mas o diferencial é esse, é você ter um modelo educacional definido. Claro. E aí você não se torna refém de uma tecnologia. Boa. Tanto que assim, nós em 2020 nós saímos do Moodle que nós tínhamos e de um sistema de gestão, porque não tínhamos mais fornecedor à época. Fizemos uma licitação, aí ganhou uma outra plataforma, uma outra LMS. Nós transpomos este modelo para esse LMS. Então o LMS que ganhou a licitação, ele teve que adaptar o modelo da tecnologia dele Tecnologia para servir ao modelo educacional. Perfeito. Então, assim, nós digamos, uma tradução. Muito Então, assim, bom. o que a sua plataforma entrega e o que ela é capaz, o que o modelo educacional faz e exige, quais são os diferentes formatos e modelos, e fizemos essa tradução e a plataforma rodou. Conseguiu dar conta, de certa maneira, aí durante 2 a 3 anos, desses projetos com as suas limitações, que foi quando nós sentimos a necessidade. Precisamos evoluir, retomar a tecnologia que tínhamos antes, para a partir disso a gente poder experimentar outras abordagens educacionais. Muito bom. E aí foi o trabalho feito no ano passado, né, assim, com a entrada da Revo, de traduzir deste LMS para voltar novamente ao Moodle e a partir agora disso, que está com a equipe lá, de fazer esses projetos educacionais. Muito bom. E Elisa, eu queria saber o seguinte, em tudo que você contou nessa trajetória inteira, nessa movimentação de ressignificar a educação corporativa dentro do sistema Sebrae,
aprendizados, né? A gente tem aqui, e aí quando eu falo aprendizados, não é aprendizagem também, mas eu tô falando de lições aprendidas de fato, né? Eu até brinquei contigo, foi tudo muito fácil, foi tranquilo, Não né? foi. Um desafio que tem hoje, no caso da Universidade Corporativa no Sebrae, é que ela é uma unidade, no caso do Sebrae Nacional, ele é um projeto paralelo ao de gestão de pessoas. Uhum. Como eles não estão no mesmo, digamos assim, numa mesma unidade, são dois sistemas separados, às vezes eles caminham junto, às vezes eles caminham em conflitos, às vezes eles caminham em sincronia. Uhum. Então, um grande desafio, e principalmente falando em educação corporativa, é você entender que o processo de desenvolvimento e aprendizagem corporativa é um subsistema do processo maior de pessoas. Perfeito. E se esses dois processos não caminham juntos, em algum momento dá ruim. Uhum. Vamos Dá dizer assim. conflito, Porque se você não entende o sistema de gestão de pessoas, a avaliação de competências, as necessidades de desenvolvimento, né, de provisionamento e de melhoria contínua, que é parte da responsabilidade do sistema de gestão de pessoas, a universidade corporativa não vai funcionar sozinha. Uhum. Então, são dois componentes que têm que estar caminhando junto. E o desafio, né, tinha a época quando eu estava na universidade e continua até hoje, é fazer com que esses dois sistemas trabalhem em sinergia, porque no final nós estamos falando de pessoas e o desenvolvimento dessas pessoas. Uhum. Então você tem ali as competências que as pessoas são avaliadas, as necessidades, os desafios de entrega dessas pessoas e o que essas pessoas precisam se desenvolver para entregar. Isso falando de empregados colaboradores. Sim. Então é fundamental. O outro lado, que aí são os parceiros, é entender com os gestores desses projetos, né, que eles entendam que o que vai fazer diferença para o desenvolvimento, né, e aprendizagem dessas pessoas, desses parceiros, não é a quantidade de cursos ou os temas dos cursos que eles vão fazer, mas é entender exatamente quais são as necessidades que eles têm Sim. de conhecimento, quais são os desafios que eles têm para esses projetos, quais são os objetivos que eles precisam alcançar, porque aí você consegue modelar projetos educacionais que possam atender corretamente a esses desafios. Né? E aí, ao longo desse período que eu atuei ali na universidade, trabalhei em diferentes projetos, mas um que teve uma experiência muito exitosa foi o projeto de formação dos agentes locais de inovação. Né? Isso foi em 2017. Era um projeto, uma formação que acontecia presencial, de 40 horas, era uma formação de 120 horas, então assim, esses agentes, eles ficavam ali durante 4 semanas, o dia inteiro em formação. Então tinha um custo grande, Claro. né? Tanto de espaço físico, de material e até mesmo da dedicação dessas equipes de estarem ali, né, presentes, e o que impedia a capilaridade. Tá. Então, assim, era um projeto que formava 200, 300 agentes por ano no Brasil todo. Né? Quando chegou 2017, que houve uma mudança na metodologia do projeto de agentes locais de inovação, precisava de ter volume. Assim, a gente estava falando aí de formar 2.000 agentes locais em um período aí de 4 meses. Então, nós sentamos junto com a equipe da unidade de inovação, remodelamos essa metodologia e conseguimos fazer com que de um curso de 30 dias presenciais, a gente fizesse um curso de 120 horas num mês, mas que tivesse apenas 40 horas presenciais. As outras 80 horas eram todas feitas à distância. E aí a gente conseguiu formar os facilitadores que iriam mediar esse trabalho à distância, que eram empregados, né, do Sebrae. Nós usamos a plataforma como mediadora e organizadora de toda essa lógica. Sim. Da preparação, desde a parte da inicial, vamos dizer assim, um banho de Sebrae, com todos os cursos necessários para conhecer, né, sobre o Sebrae, os pequenos negócios, a metodologia e depois a parte presencial da vivência, né, dessa metodologia, que também era apoiada pela plataforma. Então, a gente usou a tecnologia para que sair do presencial sem tirar a qualidade do desenvolvimento contínuo. Então, a pessoa estava na plataforma
fazendo seus estudos, fazendo os trabalhos em grupo, fazendo as entregas das suas atividades. O momento presencial era de experimentação e o resultado das oficinas presenciais vinha para a plataforma e a avaliação era feita toda na plataforma. E aí rodamos esse modelo em 2017, 2018. Em 2019 estava indo bem, conseguimos aí formar cerca de 2.000 agentes. Veio a pandemia. Não ia ter mais o presencial. E agora, o que fazer? Como fazer essa vivência? Aí nós remodelamos a estrutura para que o que era a vivência feita presencial fosse feita toda à distância. Sim. Então, em 2020 e 2021, nós conseguimos formar mais 3.000 agentes locais de inovação totalmente à distância, com a mesma qualidade de uma experiência que seria uma vivência presencial, mas feita totalmente à distância. Legal. Usando aí ferramentas de videoconferência. Eles tinham os desafios de, né, por exemplo, o desafio de aplicação que eles tinham da metodologia, eles precisavam criar uma empresa, aplicar os instrumentos nessa empresa, testar um produto nessa empresa e avaliar. Tudo isso conseguimos fazer à distância, usando ferramentas síncronas e assíncronas, ferramentas de videoaula e com o apoio E tem gente que acha que não dá para fazer as da coisas estrutura. Digital, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer, mas como? Tendo uma metodologia clara, definindo bem esses objetivos, preparando os facilitadores, né? Então, assim, manualizamos todo o enxoval de aplicação do que os facilitadores iriam fazer, né? E aí a gente primeiro formou esses facilitadores vivenciando toda a metodologia à distância. Então, a formação dos facilitadores foi à distância. Depois, estruturamos a plataforma e demos suporte para que as turmas acontecessem ao mesmo tempo em todo o Brasil. Então, ali em 2021, 2022, a gente conseguiu fazer 50 turmas ao longo do ano. Cada turma tinha cerca de 50 pessoas participando, né? E usando aí tanto o Moodle quanto a plataformas de videoconferência. Às vezes os grupos usavam o WhatsApp para tocar mensagens, usavam o Jamboard do Google para fazer as atividades, né, a desenvolver os seus projetos. Mas, assim, enfim, foi um projeto interessante, significativo, que a gente conseguiu dar a esses agentes uma vivência para que depois eles fossem atender as empresas e sem precisar de fazer esse treinamento presencial. Claro. Uma coisa que é legal que eu pego da tua fala, Elias, assim, você vê o quão possível é, por mais que o pessoal fala assim, dá para tem muito o entendimento, eu diria até o falso entendimento de que o digital só dá para treinar coisas que não são tão complexas, né? E aí você está trazendo para a gente um projeto que talvez já estava no movimento de digitalizar, né? Você tirou 80 tinha ainda horas, o presencial necessário da experimentação, da avaliação comportamental, tudo isso porque era feito ali na vivência. Sim. Veio a pandemia, não tinha mais. Não tinha jeito, então. E aí, por força da pandemia, ela só potencializou um movimento que já tinham iniciado. Sim. Mas você vê que é possível sim digitalizar projetos dos mais complexos, treinar agente de inovação. E vocês conseguiram digitalizar, né? Eu até queria pegar da tua fala uma experiência aí para quem está ouvindo a gente, né? Você tem uma ou duas dicas assim de ouro para quem está ouvindo, alguns insights na hora de fazer esse movimento, alguma coisa que você percebeu ou como que você faria? Se você fosse fazer esse projeto de novo hoje, o que você sabe que deu muito certo, que você faria de novo? E até eventualmente, assim, o que você fez que talvez não ficou muito bom, que você faria diferente? Tem alguns insights aí para compartilhar? Um ponto principal é defina bem os seus objetivos finais. O que você precisa? Não em termos de lista de temas ou conteúdos, mas o que você precisa desenvolver de comportamentos, habilidades e atitudes. É o famoso chá. É o famoso, né? Quais são as competências? E aí você analisa. Essas competências, elas precisam... o que é, assim... essencial que seja vivencial e presencial e imprescindível, e aquilo que não é. Porque não é simplesmente pôr pessoas dentro de uma sala de aula física que vai garantir que mude um comportamento. Claro. Então, uma vez que você tenha isso com clareza, você consegue, usando metodologias e tecnologias, criar situações que podem desenvolver com a mesma acurácia, com a mesma precisão,
as habilidades e os comportamentos que você espera, desde que você faça uma metodologia bem fundamentada. Bom. Então, você cria matrizes de avaliação, você prepara bem os instrutores e os facilitadores que vão acompanhar os grupos, você define bem quais são as entregas que precisam ser feitas, quais são os critérios de avaliação de cada um desses elementos, sejam de conhecimento, sejam instrumentais e até mesmo comportamentais. Então, assim, por meio de uma videoconferência numa sala de aula, você consegue observar comportamentos. Claro. Se as pessoas estão ali com as câmeras abertas ou estão fazendo discussões em grupo, porque você só deslocou a presença física para a presença virtual. Mas hoje nós temos tecnologia e capacidade De observar, de né? fazer e de observar isso. E principalmente agora, com a inserção de IAs e outras tecnologias, você consegue trabalhar outros mecanismos de avaliação de desempenho e comportamento, usando a IA como ferramenta apoiada, mas tudo isso só é possível se você fizer um bom planejamento educacional. Sim, um bom Então, processo. acho que a primeira dica é ter o planejamento muito bem afiado, tendo muita clareza de qual o objetivo final, Exato. quais são os comportamentos que eu quero mudar, quais são as habilidades que eu quero aprimorar, e aí somente então ir para o caminho de digitalizar, né? Para você não Exato. se perder. Que é aquilo. Não adianta você dizer, eu vou pegar uma tecnologia de ponta porque é ela que vai resolver. Como diz, nenhum vento é favorável se você não sabe onde quer chegar. É Perfeito. isso. Então, qual é o seu desafio? O que realmente você Precisa precisa ter como resultado? Organiza, levante todas as necessidades, liste todos os objetivos, liste todos aquilo que é necessário e aí entenda o seu público. Eu estou falando de um público iniciante, eu estou falando de um público que já vem com uma bagagem, e também assim, o que é possível que a pessoa aprenda sozinho, que é uma base de conhecimento, o que é necessário de aplicação desse conhecimento para uma vivência conjunta e organiza estratégias e ferramentas e metodologias, e como eu vou avaliar cada um desses elementos. Perfeito. E aí o avaliar não na dimensão do conhecimento, mas avaliar na dimensão da aplicação. E aí foi o desafio que nós tivemos, Perfeito. né, com esse projeto. E obstáculo no meio do caminho, algo que você encontrou que você faria diferente ou não? Obstáculos, alguns que ocorreram foram definições aí, são da própria organização de descontinuidade de algumas tecnologias. Então, a gente estava vindo num crescente de evolução dessas tecnologias. Houve ali em 2018, por aí, a indicação de descontinuar. Então, tivemos que buscar uma tecnologia emergencial que continuar sustentando. Então, nem sempre a gente consegue convencer aos decisores estratégicos de que aquela tecnologia que existe é a melhor. Precisa continuar existindo. Às vezes você tem que fazer algumas mudanças. Mas uma vez que você tenha documentado esse modelo educacional, você adapta as novas tecnologias a este modelo. É o que eu percebi, assim, a sua essência. Isso que eu ia falar, acho que o grande aprendizado, o grande insight que você está compartilhando é nunca tirar de vista, né? Nunca perder a visão do modelo educacional em si, e nunca tentar flexibilizar o modelo. Ele é meio que quem direciona tudo, né? E aí, por mais que às vezes você tenha uma tecnologia que foi trocada, ou alguma coisa não está funcionando, tá bom. Aqui vier, ela vai ter que atender tudo que foi preconizado aqui, né? E também entender, sim, a tecnologia que está chegando, ela atende ao que eu preciso, ou ela tem coisas a mais e que eu não vou precisar. Então, Sim. se o meu modelo educacional não vai precisar, é aquilo, menos é mais. Sim, Sim. perfeito. Então, não adianta também você colocar todo um aporte tecnológico que depois vai espantar o seu usuário, né, e vai só complicar a vida do seu usuário. Perfeito. E ter muito claro, olha, o meu resultado é este, é aqui que eu quero chegar. Então, vamos ver o melhor dessa tecnologia para acontecer, né, que ela pode favorecer para chegar a esse resultado. Muito E fundamental também que os gestores entendam que estão trabalhando num projeto educacional, em última instância. Então, assim, eu não estou... Essa frase foi boa, isso aí não é tecnologia, né? Exato. Então, se o gestor não tem a visão educacional do que ele está fazendo, não vai ter tecnologia que dê resultado. E nem adianta também jogar para o fornecedor a responsabilidade de que ele resolva o problema se o próprio gestor não tem clareza
do que ele precisa fazer. Claro. Muito bom. Deixa eu pegar um gancho aí, já aproveitar e mudar de marcha, Elias, conforme a gente vai caminhando aí para um encerramento, mas tem uma pergunta que a gente faz, acho que até já deixou um gancho para fazer a pergunta, né? A gente faz em todo episódio para os nossos convidados que, e a vantagem, tá? Não tem resposta certa, mas ela é bem aberta, que é o que significa a revolução da aprendizagem para o Elias? Qual que é a interpretação que você faz o que é a revolução da aprendizagem? É entender que não estamos prontos, estamos sempre aprendendo. Quem acha que já sabe, que não precisa aprender, já não está mais preparado para os desafios do mundo contemporâneo. Para esse mundo VUCA, que inclusive já tem aí, né? Já mudou até a sigla, né? A sigla. E a inteligência artificial, ela vem para poder potencializar aquilo que é bom, mas também potencializa aquilo que é ruim. Uhum. Então, se a pessoa achar que a inteligência artificial vai dar conta de produzir os conteúdos, de produzir os textos, de fazer os vídeos, fazer as imagens, mas se a pessoa não tem a capacidade, a competência, as ferramentas para julgar e analisar, Claro. se aquilo que está sendo entregue realmente é relevante e é diferencial, vai ser mais aí um gerador de estoques e mais estoques de conteúdos sem sentido. Então, o ser humano é fundamental nesse processo de analisar o que está sendo produzido, os conhecimentos que estão sendo entregues, a relevância e a aplicação desses conhecimentos e a capacidade disso de transformar. Então, qualquer aprendizagem que venha a ser desenvolvida ou feita, ela sempre tem que ser pensada no desafio que ela tem que responder para aquele que vai aprender. E aí não adianta a pessoa querer enganar a si mesmo, né, de dizer, não, eu vou fazer a IA aqui, fazer um texto e entregar, se o desafio que ela precisa fazer é conhecer e aplicar aquele conhecimento. Né? Então, acho que eu deixo como grande aprendizado para qualquer gestor de projeto educacional é nunca perder que o sentido de eu faço algo para algum objetivo e responder a alguma necessidade. Se eu não tenho isso claro, não adianta, qualquer coisa vai servir ou não vai servir, se eu não tenho clareza do que eu preciso entregar como resultado. Muito bom. É isso, Elias. Pô, respondeu, né? Matou aí Deu uma aula, eu diria. Deu uma aula. E Elias, conta pra gente, a gente sempre tem uma parte aqui final que a gente quer saber, né? Pra quem tá ouvindo a gente, escutou o Elias, viu essa experiência inteira, aprendeu, anotou, eu anotei bastante coisa aqui. Daqui a pouco a gente já faz um debriefing aqui, eu e Vanessa. Mas conta pra quem tá ouvindo, né? Quem que é o Elias, né? Dentro e fora do LinkedIn, um resumo aí da tua trajetória e também contar as curiosidades aí do Elias no âmbito pessoal também, né? Tá. Bom, antes de estar no Sebrae, chegar no Sebrae em 2011, passei por algumas experiências profissionais e também fui empreendedor. Desde criança e... Você acha que isso tem alguma conexão com o Sebrae de alguma forma? Tem, porque ao chegar no Sebrae eu já vim com o olhar de quem estava do lado de lá, Claro. cliente. Inclusive fui cliente do Sebrae lá nos anos 90, né, com legal. os desafios de quem quer empreender. E essa visão me ajudou muito quando eu vim trabalhar na educação e no caso, né, na época eu fui empreendedor de... Eu acho que é o seu. É o meu. Se quiser pode parar, a gente volta. Eu fui empreendedor... Quer que eu faça a pergunta de novo? Sim, faz de novo. Não, eu posso começar então só de novo. Tá. Aí faz o corte. Então assim, antes de chegar ao Sebrae, né, e passar por outras experiências educacionais né, na área educacional, eu fui empreendedor, empresário, tive uma confecção e eu trago muito essa experiência da confecção, do tramar de fios, do confeccionar. A educação ela é muito isso. Então, assim, na confecção eu tinha um objetivo que era ter uma roupa. Sim. Então eu idealizava aquele resultado, esta roupa. Para chegar a ela, o que eu precisava? Linhas, tecidos, agulhas, máquinas, processos, cortes, modelos, tudo isso organizado gera uma roupa. A educação ela tem mais ou menos esse processo. Ele é um processo fabril, mas é um processo de tecer e juntar coisas para um objetivo. Sim. Né? Então, teve muito essa experiência. Então, no Sebrae eu atuei ali durante
quase 14 anos na educação corporativa, depois migrei o meu desafio agora para a área de soluções, onde a gente, conta do teu novo desafio. onde a gente atende aos clientes do Sebrae com a educação online. Legal, então antes você treinava, ficou bastante tempo, a gente tá falando o quê? De quase 15 anos, Sim. né, na missão de treinar o colaborador E aí do Sebrae. agora- E agora você está treinando justamente quem você era no Exato. passado, que E é ali a direto... gente tem um desafio, ou seja, anualmente nós fazemos mais de 2,5 milhões de matrículas. Ah, não, 2 milhões e meio. Hoje estamos ali com um portfólio de mais de 400 cursos. Caramba. E estamos nesse processo também de migração tecnológica. Uhum. E ressignificando aí modelos pedagógicos. Talvez você levando a mesma cabeça do que você aplicou, Claro. né, na UC, agora Exato, levando tem esse um raciocínio para... Estou ali para contribuir na área com essa perspectiva, né? E com os desafios agora também da própria mudança da maneira como as pessoas consomem o processo educacional. Tá. Então não cabe mais os cursos de 10 horas. Ninguém vai parar para fazer um curso online de 10 horas. A gente fala muito. Né? As pessoas querem um vídeo de 2 minutos no TikTok para responder uma pergunta. Então, assim, como é que a gente consegue responder a esses desafios de pessoas que vão buscar uma resposta talvez pronta num chat GPT para que possa ajudá-la agora? Não, você pode aprender. O que você precisa aprender? Como você vai aprender? Então, nós estamos aí agora, né, com esses desafios. Estou ali na área de soluções, né, trabalhando junto com uma equipe na parte de educação. A gente, inclusive, está ressignificando o nome, saindo de educação à distância para educação digital. Legal. Entendendo que o processo digital perpassa todo o processo educacional. Sim, faz Seja ele físico, presencial, síncrono, assíncrono, digital, O digital já celular. tem tudo. O que é digital hoje, senão... tem mesmo Exato. Na realidade, assim, nós não precisamos mais de um Second Life ou de uma metaverso, né? Porque o digital, ele perpassa o nosso dia a dia. E, para além do LinkedIn, né, vamos dizer assim, uma marca muito significativa é que eu sou apaixonado por gatos. Diga-se de passagem, né? Tem gatos, 14 gatos em casa, que legal. gatos tatuados. Eu gosto também, tenho 2, mas não tenho 14 ainda. Gatos na camisa, então assim, né? Eu sou o rapaz dos gatos. Que legal. E o gato, ele me traz muito essa perspectiva também de parar, observar. É bem estilo de gato. Eu tenho agir e ser persistente. Muito bom, Elias. Uau. E como é que assim, se a pessoa quiser trocar experiência contigo, bater um papo, a pessoa te acha o quê? LinkedIn mesmo? Sim, como é que LinkedIn. você está como Elias Santos? Como é que Elias Alexandre. Elias Alexandre. Então, pessoal, quer trocar experiência com Elias no LinkedIn, Elias Alexandre, né? Exato. Muito bom. Então, Elias, muito obrigado por você ter, né, estado com a gente aqui nessa temporada de Brasília, né, ter topado aí o convite, né, de estar aqui com a gente. Era curioso, a gente no Sebrae perguntando, quem tem bastante experiência do Sebrae pode contar pra gente? Não sei, o teu nome apareceu ali uns 3, 4 vezes, conforme a gente ia perguntando. Foi o Elias mesmo que a gente tem que convidar. É o oráculo, né? É chamado de oráculo aí lá no Agora Sebrae. vocês estão entendendo por quê, né, gente? Muito bom, muito bom. Certo. Eu agradeço o convite, espero ter contribuído aí com as certeza. pessoas que estão com esses desafios. E precisando trocar algumas ideias, me acha lá no LinkedIn. Muito bom, muito obrigado, Elias. Tá certo, obrigado a vocês. E aí, Vanessa? Uau, Elias aqui, dando uma aula pra gente aqui. E o que eu achei legal, assim, acho que tem tanta experiência aqui, né? Uma passagem por tantos desafios diferentes que a gente tinha que aproveitar para né, esse episódio aqui de ressignificar a educação corporativa, e a gente viu toda essa evolução desde 2010 ali, né, 2008. Teve uma linha do tempo, né, que foi contínua ali. O Elias conseguiu trazer toda a evolução da educação digital. Que estava muito modelada no presencial, né? Mas isso. E aí, o que você anotou aí? Você sabe que você estava falando dessa questão do presencial, e aí foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. É possível fazer com efetividade, resultados e adaptabilidade para quem vai precisar fazer o curso, tudo no digital. Ficou claro, né? Muito claro. Então, assim, acho que esse foi o momento que mais me marcou. E é claro, teve um número que me chamou muita atenção, que foi a hora que eles viraram de 2 mil para 20 mil. O digital representa muito isso, né? Um ano, eles fizeram matrículas por ano, né? Subiu de 2 mil para 20 mil. E você vê, com pequenas adaptações no projeto e uma visão do que fazer, né? Da metodologia que adotar, ele conseguiu escalar isso. E replicar para muito mais pessoas e cumprir com o objetivo muito nobre do Sebrae e lembrar disso, né? Muito bom. Eu anotei aqui justamente, né? Você vê claramente um modelo muito inspirado no presencial quando começa, né? O que era o digital naquela época? Era muito tentar espelhar o que era o presencial, né? Então você vê, tinha prova presencial,
né? Tinha a coisa de subir os materiais, todos os materiais igualmente uma aula, né? Cargas horárias gigantescas. Hoje é impensável você pensar nas cargas horárias, né? O próprio Elias trouxe muito isso, né? A diminuição da carga horária constantemente. O que eu peguei muito legal, trocar, né? Estava muito orientado pelo tempo da turma, né? Qualquer inscrição, né? E aí trocar para o tempo do usuário. Então, o tempo do usuário ser a conversa, né, principal e não mais o tempo da turma, porque antes a turma, né, início, meio e fim, se você não tinha aquele tempo, você não podia participar. Pois é. Então, assim, a gente fala tanto de centricidade, né, no usuário no centro, o cliente no centro, ele já estava aplicando isso já, ó, pessoal, Gente, desde 2011, 2012 já colocava o usuário no centro, né, e o pessoal falando que isso é novidade. Aham. Uma coisa muito legal, a capacitação cada vez mais de fácil acesso, rápida. Os resultados, a Vanessa já lembrou muito bem, de 2.000 para 20.000. E eu fiquei com essa deixa, né, de que é possível digitalizar, sim, projetos complexos. Né? Então, ele saiu de esse projeto que eles falaram que tiveram êxito, né, de 120 horas de presencial. Um primeiro movimento, né, 80 horas online, 80 horas no digital e 40 presencial. E Sim. depois a pandemia, não, agora é tudo digital. Né? Agora, uma coisa que eu não queria deixar de vista, acho que como ponto principal, e o Elias falou isso por várias vezes aqui, é que ele sempre defendeu muito o objetivo final, ou o modelo, né? O modelo educacional, ele é quem norteia tudo, é quem direciona tudo. Então, mesmo quando ele teve que trocar de tecnologia, meio que por uma força externa, né? Ele falou, eu sempre mantive o modelo educacional como a base, o fundamento principal, e tudo gira em torno disso, e não o contrário, né? Não a tecnologia impor na gente que modelo a gente vai entregar. Você viu que ele defendeu isso muito bem. Mantenha o foco. Uhum. Não perder o foco do modelo educacional. Segue. O projeto, ele falou, antes de tudo, é um projeto educacional e não um projeto de tecnologia. Isso me marcou bastante. É isso, também, né? como gera impacto real. É isso aí. Uau! E aí, mais um episódio em Brasília, hein, Que Ivan? beleza, que beleza. E a gente vai ter mais. Não é só isso. Vai ter mais coisa. Aguardem. E aí, então o que vem aí no próximo episódio? Próximo episódio, a gente vai falar com uma especialista, uma consultora incrível que vai trazer muito mais insight para vocês. Olha o que vem por aí no próximo episódio. E no próximo episódio, pessoal, a gente vai se aprofundar aqui num grande dilema da nossa área, que é como fazer a tecnologia ficar aliada à metodologia e à andragogia. Pois é, quem nunca viveu um dilema onde a tecnologia impõe, né, as barreiras, impõe as limitações, para a gente não conseguir implementar o que são os conceitos, as melhores práticas da andragogia. E então, no próximo episódio, a gente vai estar aqui com a Sil Pontes, né, que é uma das gerentes da Revo, mas a gente vai aproveitar anos e anos de experiência que ela tem como uma consultora sênior aqui na baita sênior de aprendizagem, e ela é conhecida muito por fazer essa tradução de como conectar a tecnologia com a educação e fazer toda essa coisa funcionar, né? Então, esse próximo episódio tá... Eu tô curiosa e eu quero muito ouvir a Sil. Vamos ver o que ela vai falar pra gente. É isso aí, pessoal, tá imperdível.